no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico cardiologista Dr. Wander Weyden. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Wander, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação estar aqui no programa Check-up no rádio. Olha, hoje o nosso tema é livre. Se manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030 sobre o coração, evidentemente, né? Que o Dr. Wander vai responder aqui para você. Já tem pergunta aqui chegando. A ouvinte conta que já perdeu 2 pessoas da família dela por problemas do coração. Ela é uma forte candidata a ter problemas do coração também ou não? Marcos, existe uma relação direta. E quanto mais pessoas desenvolvem problemas cardíacos, né, na família, mais chances você tem de também apresentar algum problema cardíaco, porque aumentam as probabilidades, nesse caso, de você ter algum componente genético que esteja sendo transmitido, né, ao longo das gerações na sua família, e esse componente genético possa estar em você. Então, quem não tem nenhum parente com problemas cardíacos, mesmo assim ainda tem um certo risco, não está completamente isento de possibilidades de desenvolver doenças cardíacas, porque existem algumas doenças, né, e alguns fatores de risco que não dependem disso. Vamos dar um exemplo: cigarro. O cigarro não é transmitido de pai para filho, né? Já a hipertensão pode ser transmitida, a dislipidemia, que é o colesterol elevado, pode ser transmitido, mas o cigarro não é, o sedentarismo não é. Então, existem algumas coisas do ambiente e outros fatores que podem estar ligados, sim. E aí, o que a gente tem que parar para pensar? Como a gente acabou de dizer aqui, quem não tem nenhum parente com doença cardíaca, mesmo assim, pode ter algum risco de desenvolver uma doença cardíaca. Quem tem um parente, aí entende-se que tem um pouco mais de risco do que alguém que não tem nenhum. Quem tem 2 tem um pouco mais de risco do que quem tem 1 e do que quem não tem nenhum. E isso torna, então, uma relação direta. Eu tenho alguém conhecido meu que 5 pessoas da família dele já tiveram angina, tiveram infarto, tiveram morte súbita, morreram no coração, tiveram insuficiência cardíaca. Então isso torna aquela pessoa muito mais propensa a desenvolver a doença. Entretanto, cabe a gente destacar que essa relação, apesar de ser direta, quanto mais pessoas da família com doença cardíaca, mais chances você tem, ela não representa uma realidade, ela é apenas uma possibilidade, ou a gente aqui está falando de probabilidade, né? Então, não é porque teve 2 pessoas na sua família que obrigatoriamente você vai ter, ou não é porque teve 10, 15 que você obrigatoriamente vai ter. Assim como, eu acabei de dizer, também não significa que você não tem ninguém da família com problemas cardíacos e está isento desses riscos e dessa possibilidade. Então, ela pode sim vir a desenvolver. E um detalhe a mais que a gente coloca aqui quanto mais próximo for da família, mais importante, mais impactante é. Esses 2 parentes que ela falou aí, ela não mencionou especificando quem são, mas os parentes de primeiro grau, eles têm um impacto muito maior. Parentes de primeiro grau são pai e mãe, né, e irmãos, né? Eles têm um impacto muito maior, porque o compartilhamento genético é muito maior. Eu tenho uma semelhança genética muito maior com o meu irmão, com meu pai e com minha mãe, do que eu tenho com meus tios, meus primos, meus avós, e isso torna o aparecimento de doença nesses familiares mais próximos da casa, pai, mãe, irmãos, um fator de risco bem mais relevante, especialmente quando ele se desenvolve em uma idade mais precoce. A gente considera uma idade precoce, Marcos, quando um homem descobre que tem doença, a gente está falando aqui basicamente, a gente fala no contexto geral como doença cardíaca, mas esses fatores de risco a gente lembra para a principal doença cardíaca, ou para a doença cardíaca que é mais estudada, é mais comentada, que é o infarto agudo do miocárdio, né? A doença arterial coronariana, que pode resultar em infarto agudo do miocárdio. Então, levando em conta essa situação,
né? Uma pessoa que desenvolve, que tem infarto agudo do miocárdio ou descobre uma doença obstrutiva, descobre um entupimento das artérias e faz um tratamento com cirurgia ou com angioplastia antes dos 55 anos, né, se for homem, ou antes dos 65 anos, se for mulher, é um fator de risco adicional, porque mesmo pela idade, sem ter compartilhamento genético nenhum, sem ter nenhuma genética envolvida, mesmo pela idade, os pacientes, após os 55 nos homens e após os 65 nas mulheres, eles podem desenvolver a doença. E aí isso pode aparecer na família e parecer ser algo relacionado a algum componente genético, sem ser, é apenas pela idade. Vou dar um exemplo. Eu tenho 2 parentes que tiveram problemas cardíacos. Um teve aos 80 anos e o outro teve aos 88. Isso pode ter acontecido pela idade, né, como fator de risco principal, e não porque havia um componente genético. Agora, quando a pessoa diz que tem um pai e uma mãe, que os dois tiveram problemas cardíacos, sendo que o pai teve aos 50 e a mãe teve aos 52, isso se torna muito mais relevante. Ouvinte pergunta se crise de ansiedade pode prejudicar o coração. Pode sim. Ela habitualmente... as pessoas me perguntam muito, Marcos, o contrário. Às vezes a gente fala que o paciente tem uma doença cardíaca. Ontem mesmo a gente estava no consultório falando isso para um paciente. Olha, você tem uma arritmia cardíaca. E aí a pessoa me perguntou: doutor, essa arritmia ela pode ter sido ocasionada pela ansiedade? E aí o que a gente responde: a crise de ansiedade, os transtornos mentais, habitualmente eles não vão lá no coração e produzem uma doença. Você ter uma doença no coração implica que tem alguma alteração, seja na estrutura do músculo cardíaco, seja na estrutura da passagem da corrente elétrica do coração. Tem algum problema direto no coração. Quando você tem uma doença cardíaca, de fato, você tem algum problema no coração. E isso não é produzido, não é gerado diretamente por uma crise de ansiedade. Mas a crise de ansiedade, ela faz com que aquela doença que muitas vezes estava escondida, ela não trazia nenhum sintomas, com que essa doença apareça. Eu fiz a analogia ontem, explicando para o paciente, fiz a analogia que eu posso utilizar aqui também. Imagine que você tem uma ponte e a ponte está rachada e de repente passa um caminhão por cima e esse caminhão faz a ponte desabar. A culpa foi do caminhão, e nesse caso o caminhão é a crise de ansiedade. A culpa foi do caminhão. O caminhão foi o fator que desencadeou, mas não foi o caminhão que quebrou a ponte. Já estava quebrada, que no caso é o coração que tem algum problema. Esse problema está ali silencioso, escondido, está passando carro, está passando mobilete, está passando moto, está passando gente a pé. Quando tem um determinado evento, nesse caso aqui a crise de ansiedade ou a gente menciona aqui ou a crise de ansiedade ou aqui na analogia o caminhão passando, aí você tem, aí desaba tudo e aparece, é revelado o problema que já existia há mais tempo. Então a crise de ansiedade habitualmente ela não produz, não vai lá interferir diretamente, danificar a estrutura do coração. Cabe a gente lembrar, entretanto, que processos mais crônicos, especialmente processos depressivos crônicos, eles podem sim resultar em piora, não, mais uma vez, não em aparecimento direto da doença, mas em piora de pacientes que já têm uma doença cardíaca prévia. No caso aqui da nossa ouvinte, ela conta o seguinte: então ela tem crise de ansiedade, mas nunca foi ao médico, né? E aí ela pergunta: quem tem ansiedade tem possibilidade de ter infarto? A crise de ansiedade, o que é que ela faz? Ela ativa o que nós chamamos de sistema nervoso autônomo. Ela produz, esse sistema nervoso autônomo, ele produz uma série de substâncias, especialmente com destaque maior para a adrenalina, e a adrenalina tem efeitos sobre todo o nosso corpo. Ela dilata a nossa pupila, ele aumenta o calibre dos brônquios, que são os canais que a gente levam o ar
do nosso sistema respiratório até os pulmões. Então, a adrenalina ela tem diversos efeitos sobre o corpo. Mexe com os nossos olhos, mexe com o intestino, mexe com o pulmão e também mexe com o coração e o sistema circulatório. No coração e no sistema circulatório, o principal efeito da adrenalina é aumentar a frequência cardíaca e aumentar a pressão arterial. E em alguns pacientes que são propensos a isso, o excesso de adrenalina circulante no nosso corpo pode precipitar, pode desencadear o aparecimento de arritmias. Então, o que acontece? A pessoa com crise de ansiedade, ela começa a ter essas descargas, né, do sistema nervoso autônomo, começa a ter essas descargas de adrenalina. Quanto mais intensa a crise, maior, né, a gente espera, pelo menos em teoria, que seja a descarga da adrenalina, e mais efeitos você vai ter sobre a pressão, sobre a frequência cardíaca, podendo então sobrecarregar temporariamente o coração e produzir o aparecimento ali naquele momento de uma doença. Então, não é que a crise de ansiedade vai fazer. A causa mais comum de infarto, né, a mais estudada, mais conhecida, é por obstrução das artérias coronárias. A gente mencionou aqui, né, você forma uma placa de gordura que entope, do mesmo jeito que gordura entope canos de esgoto de casa, a gordura pode entupir artérias que alimentam o coração, que são as artérias coronárias. Aí, isso faz com que haja o fluxo de sangue que passa para alimentar o coração seja bastante estreitado, não tem muito mais. Em determinadas situações, quando você tem uma necessidade muito grande de trabalho do coração, como é o caso dessas situações em que a adrenalina ela aumenta no nosso organismo, você pode ter o aparecimento de eventos como a angina instável ou infarto agudo do miocárdio. Mas a gente lembra sempre, não é a crise de ansiedade que vai lá formar uma placa de gordura e entupir a artéria. A crise de ansiedade diretamente, ela não entope nenhuma artéria. Você tem provavelmente tem algum fator predisponente, tem alguma tendência prévia a isso, e a crise de ansiedade apenas foi a gota d'água. A crise de ansiedade foi a última coisinha que precisava acontecer para que você desencadeasse, mas pode. Então, assim, se você já tem algum problema cardíaco, mesmo que assintomático, mesmo que oculto, ter uma grande crise de ansiedade pode vir a revelar aquele problema cardíaco que já era existente. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Doutor Wander, eu queria saber se pode ser normal sentir uma dor no peito muito apertado que chega a ficar por uns segundos sem ar. Tenho 21 anos e às vezes sinto essa dor. Tem dois fatores aí, Marcos, que diminuem bastante a probabilidade não eliminam por completo, é lógico, mas diminuem bastante a probabilidade da gente estar diante de uma dor de origem cardíaca. Primeiro é o fato, não elimina, mas diminui. Primeiro é o fato da pessoa ser jovem ainda, que tem 21 anos de idade. Existem algumas doenças genéticas, algumas doenças congênitas também, que podem se manifestar precocemente, né? Logo na segunda, terceira década de vida, o paciente já pode ter sintomas e a gente não pode ignorar isso. Mas o habitual é que, para as doenças cardíacas, os pacientes comecem a desenvolver sintomas a partir dos 40 anos de idade. Nesse caso, o paciente tem 21 anos, a gente não elimina a possibilidade de ser doença cardíaca, mas a gente reduz consideravelmente, diminui um pouco, bastante as chances de a gente estar diante de um quadro de doença cardíaca. O segundo fator que colabora para isso, para que a gente tenha menos probabilidade de doença cardíaca aí, é o fato de que a dor dura segundos. Habitualmente, a dor de origem cardíaca, a dor anginosa, ela tem uma característica que dura entre 2 e 5 minutos aproximadamente. Ela pode até se estender um pouco mais, até 10, 20 minutos, mas habitualmente o tempo de duração dela gira na casa ali dos 2 a 5 minutos. Como ele disse que deixa alguns segundinhos com falta de ar, é uma dor de duração de segundos, ela é bem mais tranquila. É recomendado que seja feita uma investigação, dor forte, né? Uma dor onde quer que seja, no peito mais ainda, mas onde quer que seja, uma dor que é forte, ela precisa ser investigada, precisa ser tratada.
Mas aparentemente não tem nem, pela descrição aí, não tem sinal de alerta para a possibilidade de ser doença cardíaca, angina, infarto, não. Bom? Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Aqui é um pai do coração alegre, com a nota do Enem em redação do meu filho Fabrício, em Timóteo dos Batistas, 960. Estou aqui com o coração chorando de alegria. E aí, coração chorando de alegria. Que bom, parabéns para ele. Não faz uma pergunta, é uma emoção, né? Parabéns para ele, parabéns para o filho dele, Fabrício, né? Acho que ele disse, o filho Fabrício. Marcos, apesar de ser uma notícia muito boa, a gente também precisa ter atenção para as pessoas, especialmente para as pessoas que já sabem. Assim, a gente não vai querer aqui que todo mundo seja robô, né? Olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode nem ter alegria. Uma alegria como essa, eu me lembro da alegria quando eu passei no meu vestibular, então eu não troco aquilo por nada, não. Seu coração ficou acelerado? O coração vai a mil, a gente se anima e acha muito bom. O que a gente pega aqui como gancho para fazer um chamado à população, um comunicado à população pessoas que já têm doença cardíaca, elas podem ser suscetíveis a desenvolver eventos cardiovasculares na vigência de emoções, sejam elas positivas ou negativas. Tudo isso que a gente acabou de falar aqui, Marcos, para quem está nos acompanhando desde o início, a gente acabou de mencionar a história da crise de ansiedade, que ativa o sistema nervoso autônomo, descarrega uma grande quantidade de adrenalina. Isso vale do mesmo jeito, né? Lógico que a crise de ansiedade é um fator negativo nas nossas vidas, que é uma coisa que ninguém deseja, e por outro lado, a comemoração de uma nota espetacular como essa no Enem é um fator positivo que todo mundo gostaria de ter na família, de compartilhar. Mas ambos, no nosso organismo, no organismo do indivíduo, eles desencadeiam, eles geram a mesma resposta. Eles descarregam uma grande quantidade de adrenalina. Então, a gente não vai de jeito nenhum dizer alguma coisa para a pessoa não comemorar, não se sentir alegre. É contraditório isso demais, mas para as pessoas que têm doença cardíaca grave, avançada, até mesmo as notícias boas, muito positivas e muito emocionantes, elas podem produzir algum tipo de repercussão e é preciso um certo cuidado. Como ele não mencionou aí nada sobre o seu histórico cardiovascular, o que eu diria é: comemore, meu amigo, comemore que merece mesmo. Fica até a dica aí para Geraldinho, que vai se preparar emocionalmente para a final do Mundial, né? Palmeiras vai enfrentar o Chelsea, né? Tem que se preparar, o coração tem que estar preparado. Tem que preparar. A gente já até mencionou aqui uma vez essa história do futebol, né? Que teve um trabalho, se eu não me engano, foi em 2006, até mencionei aqui, acho que 2006 foi a Copa da Alemanha, não foi? Que eles fizeram um trabalho e verificaram que no dia dos jogos lá na Alemanha começaram a ver as entradas que tinha de pacientes com infarto. E eles viram que no dia dos jogos da Alemanha, o Mundial da Alemanha, lá dentro o Mundial de futebol, lá dentro da Alemanha, eles, dentro do país, fizeram um registro das admissões, das entradas dos pacientes por angina ou por infarto. E viram que no dia dos jogos da Alemanha, o número aumentava consideravelmente. Eu não me lembro mais o percentual, acho que é 30%, alguma coisa assim, mas era um número considerável de pessoas que tinham infarto. E veja, assim, eu me lembro, acho que esse ano, nesse 2006, a Alemanha não ganhou a Copa, mas não foi só no dia específico que a Alemanha perdeu, não. Envolveu todos os jogos. Eles foram contabilizados, então, jogos que a Alemanha ganhou, jogos que a Alemanha perdeu, suscitaram essas emoções fortes, como vai ser aí a emoção do nosso Geraldinho quando vier o Mundial. Então, é preciso um pouco de atenção. De vez em quando a gente fala isso mesmo, de verdade, lá no consultório. Teria como colocar algum equipamento em Geraldinho, não para medir como é que vai se comportar? Para ver o coração. A gente pode pensar em fazer um experimento, né? Fazer um experimento com ele, né? Rapaz, antes do Mundial, né? O pessoal está interrompendo o check-up no rádio aqui para falar da nota do Enem. A Lara, sobrinho do baixinho da prefeitura, tirou aqui a nota do Enem, deixa eu só conferir bem ligeirinho aqui, 940. E em casa, o meu enteado, o Arthur Vinícius,
960. Então a alegria Parabéns. tá geral aí. Parabéns para pra o Vinícius aí. Que dia maravilhoso, hein? Pois é, hoje é só alegria. A Aí. filha do nosso amigo Chico Torres, a Estela, também tirou 980, né? Realmente é uma alegria muito grande, né? Só alegria, né? Só alegria. E impressionante aqui, doutor Wando, o quanto estou recebendo aqui mensagem de pessoas jovens fazendo essa relação da ansiedade com aperto no coração. A Fernanda Carla, do Jardim do Seridó, coloca o seguinte: tem um dor no peito, um aperto e tem ansiedade. Preocupa muito essa questão das pessoas jovens com essa sensação? Essa sensação ela precisa ser primeiro para as pessoas jovens, né? Como as pessoas jovens, como a gente disse, imagine que a crise da ansiedade é a história do caminhão, né? Se você não tem a ponte rachada, né? Se você é jovem e não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem dislipidemia, que são os colesteróis elevados, não tem obesidade, não tem um histórico familiar muito forte de doença cardíaca em pessoas jovens, não fuma, se você não tem esses fatores de risco, você é uma pessoa sem nenhuma outra doença, tem apenas a crise de ansiedade, talvez o mais importante a ser feito inicialmente seria você investigar e tratar adequadamente o transtorno de ansiedade, porque na verdade dentro desse grande conglomerado que a gente resume com uma palavra só, que é ansiedade ou crise de ansiedade, a gente tem uma série de doenças que precisam ser investigadas com um profissional específico, que é o psiquiatra. Aí você tem transtornos mistos de ansiedade e depressão, crises de ansiedade paroxística, que a gente chama de síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem a depressão maior, que às vezes se confundem os sintomas, a gente tem a bipolaridade, então é um grande espectro de doenças e de diagnósticos que precisariam ser avaliados, acompanhados, diagnosticados corretamente e tratados. Nesse caso de pessoas mais jovens, que não têm esses fatores de risco, existe uma real possibilidade de que o sintoma que ele sente de dor no peito seja mais relacionado à doença, ao transtorno mental, do que a uma doença orgânica, do que ter, de fato, um problema lá no coração. Então, a sugestão é, para o paciente que não tem doença cardíaca prévia conhecida e não tem nenhum fator de risco e está sentindo uma crise de ansiedade, está apresentando sintomas com essa crise de ansiedade, a sugestão seria de que ele fizesse uma avaliação inicialmente para tentar tratar a ansiedade. Por quê? Muitas vezes o tratamento adequado da ansiedade resulta em eliminação completa dos sintomas. A crise de ansiedade, os transtornos os transtornos mentais, eles podem produzir sintomas físicos. Apesar de ser uma coisa que está originada na mente, ela pode repercutir sobre qualquer órgão do nosso corpo. Então, nesse caso, essa ligação que a gente faz pode ser, para as pessoas sem fatores de risco, que seja apenas uma manifestação, um sintoma da própria crise. Palpitações no coração, já é um sinal de coração em alerta? Palpitações são a percepção de batidas anormais do coração. A gente precisaria ver em que cenário essas palpitações elas acontecem. Se são em repouso, se são quando o paciente faz algum esforço físico, se são após algum evento, como, por exemplo, a alimentação, ou então ingestão de bebida alcoólica, ou então um evento estressor, né? Um problema na família, no trabalho, um evento que estressa o paciente, porque esses fatores, eles podem ajudar a gente a interpretar e entender melhor se há mais risco ou menos risco de a gente estar diante de uma doença cardíaca. A palpitação, Marcos, ela é um sintoma cardíaco. Ela é um sintoma que remete ao coração, é a percepção das batidas no coração. Mas ela não necessariamente ela significa que o paciente tem uma doença no coração. A doença no coração, que é mais comumente associada ao sintoma da palpitação, são as arritmias cardíacas, que são problemas no ritmo cardíaco, né? Que é na condução da corrente elétrica através do coração. Porém, cabe a gente sempre fazer o alerta de que você pode ter palpitações, você pode perceber as batidas do coração e não ter nenhuma arritmia, e o ritmo cardíaco está normal. Você pode ter, por outro lado, a arritmia cardíaca e não sentir absolutamente nada. Então, não é obrigatório você sentir
né, as palpitações para ter uma arritmia, e você pode ter as duas coisas juntas. Você pode ter as palpitações e isso ser um reflexo de uma doença cardíaca. O que precisa ser feita é uma avaliação médica inicial, para tentar definir a origem dos sintomas, quanto tempo dura, né, se é uma palpitação de 1 segundo, de 2, de 10, de 15 minutos, de 10 horas, porque o tempo de duração muda a perspectiva das probabilidades de doença cardíaca ou não, se tem algum sintoma associado, se junto com essa palpitação vem dor, vem falta de ar, vem um suor frio, vem uma vista escurecida com sensação de desmaio, porque isso modifica para mais ou para menos as chances de a gente estar diante de um quadro de uma doença cardíaca. Dr. Wander Ueda, ele é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Obrigado por sua participação, Dr. Wander, aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado. São 7h41. Vou para o intervalo comercial. Na